Olá, olá, olá! Sejam bem-vindas à live de hoje. Gente, já estamos na live número 12. Eu nem acredito, parece que foi ontem. Ai, tô ajustando a câmera, peraí. Parece que foi ontem que eu comecei essas lives e já estamos aí na live de número 12. Que coisa boa! Olha que linda a minha garrafa, ó. Então, gente, o tema hoje vai ser sobre tapete para quarto de bebê. Algo que me perguntam bastante e que muitas pessoas têm dúvida pelo fato de que quando a gente vai fazer uma sala, um quarto, a gente já tá tão acostumado a ver sala, ver quarto, a gente vê o tempo todo, toda casa tem, mas quarto de bebê é sempre uma novidade na vida dos pais de primeira viagem, né? Então começa, qual é melhor? Qual formato é melhor? Qual tamanho eu coloco aqui? Não é algo tão intuitivo quanto é para outros ambientes da casa. Então, primeiro recado, eu quero dizer que conforme vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir deixando aqui no chat. Também quero que vocês encaminhem essa live para uma mamãe que ainda não montou o quartinho do bebê, que eu tenho certeza que vai ser de grande serventia para essa mamãe, tá? E, como eu falei, podem ir fazendo suas perguntas aí que conforme possível eu irei respondendo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre tapete é o seguinte: o tapete não é um item obrigatório no quarto do bebê, obviamente. Ele é um item não de primeira necessidade, né? Porém, ele traz sim as suas vantagens e eu quero mostrar aqui para vocês em imagens, tá? Então, peraí que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, a imagem dos tapetes aqui. Então aqui eu tenho um quarto. Os quartos são muito parecidos, vocês estão vendo que até a posição dos móveis é super parecida. São dois quartos clássicos, né? Mas olha só, o de cima ele não tem tapete e o de baixo tem tapete. Qual é a diferença de um e de outro? Gente, o tapete ele traz um aconchego, né? Ele traz um acolhimento para o ambiente. Ele deixa o ambiente mais confortável fisicamente, né, ao toque dos pés, e também deixa o ambiente mais bonito. Claro, se o tapete for bonito, né, que se o tapete for feio, o ambiente vai ficar feio. Mas então, assim, o tapete traz essa sensação de aconchego. É a mesma coisa que você pensar numa sala sem tapete e numa sala com tapete. Não tem comparação. Ah, vai fazer algum mal se eu deixar o quarto sem tapete? Não, claro que não, né? É puramente algo sensorial, algo estético, mas eu vejo bastante diferença entre um quarto sem tapete e um quarto aí com tapete, tá? E agora, tá, decidido. Então tá bom, eu vou colocar tapete no quarto do meu bebê. E aí uma das primeiras dúvidas que as mamães têm é em relação ao tamanho do tapete, especificamente falando em quarto de bebê. Porque como eu falei, o quarto de bebê tem um layout ali, tem uma disposição de móveis que a maioria das pessoas nunca lidou na vida, né? Aquela questão do berço, da poltrona, eu boto o tapete lá, eu boto o tapete aqui, o que eu faço, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, essa live vai ter bastante imagem, porque tapete é uma coisa muito visual, né? Então eu preciso explicar para vocês por imagem, tá? Vamos lá. Ó, vamos falar de tamanho, gente. Você pode optar por colocar um tapete que pegue praticamente o quarto todo, como é esse tapete aqui. Esse tipo de tapete, a minoria das pessoas que vai conseguir colocar. Primeiro, por conta do custo, né? Ele acaba sendo bem caro. E segundo, pela manutenção, né? É muito difícil você conseguir lavar um tapete desse tamanho. E mesmo que você mande lavar fora, ele dá um trabalhão para poder ficar tirando, colocando, né? Por debaixo dos móveis. Então, isso aqui é muito bonito, mas é uma minoria que vai poder fazer, tá? Mas é uma forma de se usar o tapete, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês uma outra forma mais usual de se usar o tapete do bebê, mais comum. Aqui, ó. Uma outra forma bem comum de usar o tapete para o quarto do bebê é preenchendo o espaço do meio do quarto. Por quê? Porque geralmente os móveis do quarto do bebê, eles meio que ficam ali nas paredes, né? E no meio do quarto costuma sobrar um espaço. Você pode usar o tapete para
preencher esse espaço. E como vocês podem ver aqui na imagem, ele tá meio que integrando todos os móveis, né? Ele tá integrando ali, ele tá encostando no berço, ele tá pegando na frente da cômoda, ele tá pegando na poltrona e ele tá pegando na frente da cama. Então essa é uma forma de usar tapete, principalmente nos quartos pequenos, tá? Porque aí usando um tapete que não precisa ser muito grande, você já vai conseguir fazer essa integração entre todos os móveis do quarto, tá bom? Gente, quem tá entrando agora, vocês podem ir mandando dúvidas aí no chat que conforme der eu vou respondendo, tá? Vamos lá para uma outra forma de usar tapete. Vou mostrar para vocês mais uma forma de usar tapete. Aqui, ó. Outra forma de usar o tapete, outra forma de escolher o tamanho do tapete, é o tapete acompanhando algum móvel. Por exemplo, o tapete ele pode acompanhar, como nesse caso aqui, a cômoda, né? Ou ele pode acompanhar a frente do berço, ou ele pode acompanhar a frente da cama, ou ele pode acompanhar a poltrona. E aí, o tamanho desse tapete, ele vai ser proporcional ao móvel que ele está acompanhando, tá? No caso aqui, o tapete foi colocado exatamente na frente da cômoda. Então, qual tamanho precisa ter esse tapete? Precisa ter, no mínimo, o tamanho da cômoda, de preferência até um pouquinho a mais. Vocês estão vendo aqui no cantinho que tá passando um pouquinho da cômoda, tá? Esse é o ideal. Não fica bom você usar, nesse caso, um tapete menor do que a cômoda, porque vai ficar esquisito, vai parecer que faltou tapete. Vai parecer não, na verdade é isso, né? Faltou tapete. Você precisaria ter um tapete maior que abraçasse toda a cômoda. A mesma coisa vai ser com o berço, a mesma coisa vai ser com a cama, tá? Ele precisa ser proporcional àquele móvel que ele está acompanhando. Agora deixa eu mudar a imagem aqui. Aqui, ó, um exemplo para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui esse tapete, né? Esse tapete, ele está, teoricamente, acompanhando a cama da babá. Só que ele não tem o tamanho suficiente para acompanhar a cama da babá. Ele é um tapete pequeno. Ele deveria estar acompanhando, nesse caso, a cômoda, né? Porque aqui para a cama da babá ele ficou pitoco, ele ficou parecendo um capacho daqueles que você bota na porta de entrada de casa, né? Então, assim, o quarto parece ser um quarto muito bonito, mas acabou que estragou, né, a proporção entre móveis e tapete, que precisa existir uma proporção. Da mesma forma que se você vai usar um tapete na sua sala, você sabe que o tapete não pode ser menor do que o sofá, né? Não pode ficar as pontas do sofá para fora do tapete, né? Isso você já sabe. Então, o mesmo princípio é usado aí no quarto do bebê para escolher o tamanho do tapete. Vamos para a próxima aqui. E agora falando dos formatos do tapete. Depois de falar do tamanho, vamos falar do formato. Porque ele pode ser redondo, ele pode ser retangular, ele pode ser quadrado, ele pode ser oval, ele pode ser em formatos diversos, tá? Então, assim, quando você opta por usar dessa forma que eu mostrei antes, que é cobrindo a maior forma do quarto, logicamente ele vai ter que ser retangular, né? Ele não vai ter muita outra opção. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês um outro. Quando você usa o tapete no meio do quarto, preenchendo esse espaço central que fica entre os móveis do bebê, você pode optar por um tapete redondo, como é esse caso aqui, ou você pode optar por um tapete retangular, como é esse caso aqui embaixo. Aí também vai de acordo com o formato do quarto, porque às vezes tem um quarto que ele é estreito e é mais comprido. Então aquele espaço que sobra, ele é mais retangular. Então, lógico, é melhor você colocar um tapete mais puxado para o retangular. Se o espaço que sobra ali no meio é como nesse caso aqui, meio quadrado, aí fica bom você colocar um tapete redondo, que vai pegar um pouquinho em cada móvel, tá? Então, isso também vai depender do formato do quarto e também do layout dos móveis. Vamos lá, vamos adiante. Quando você escolhe o tapete para acompanhar um dos móveis do quarto, como por exemplo, vai acompanhar a frente da cômoda ou vai acompanhar a frente do berço, aí o ideal é que ele seja retangular, como nesse caso aqui. Por quê? Porque tanto a cômoda quanto o berço, eles têm esse formato retangular.
Então, se você botar um tapete redondo na frente da cômoda, não tem como, porque vai ficar uma bolinha na frente da cômoda. Não vai ficar bom, não vai ficar proporcional. Então, ou você bota um redondo grande que pegue todos os móveis e preencha o espaço central do quarto, ou você bota um menor retangular que acompanhe o tamanho daquele móvel que você escolheu para ser o acompanhante do berço. Deixa eu mudar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, o formato ideal para quando ele acompanha a poltrona, que é o quê? Que é um formato redondo. Por quê? Porque geralmente você vai colocar o tapete, aqui nesse caso ele tá bem debaixo da poltrona, mas ele pode pegar só um pedacinho da poltrona e o puff, por exemplo, então assim, ele vai abraçar toda a poltrona, tá? Então o tapete redondo é muito usado nesse caso aqui, quando você escolhe a poltrona para ser o móvel que vai acompanhar o tapete, tá? Então, como eu falei antes, o tapete vai acompanhar a cômoda, então é legal que ele seja retangular no tamanho da cômoda. Agora, um tapete retangular para ficar debaixo da poltrona, entendem que ficaria uma coisa meio desconexa, né? Um negócio retangular do nada no quarto com a poltrona em cima. Então, por isso que nesses casos a gente acaba optando pelo tapete redondo para dar essa, como vou dizer, para ele abraçar essa circunferência que a poltrona ocupa no quarto. Gente, vocês estão conseguindo me entender? Mandem aqui no chat se vocês estão entendendo, se vocês estão com dúvida, tá? Eu vou mudar a imagem aqui agora, tá? E além do formato retangular, do formato redondo, a gente também pode optar por formatos irregulares e até lúdicos, tá? Isso aqui cai muito bem no quarto do bebê, na verdade, assim, é muito usado até no quarto do bebê, porque é o lugar onde você pode brincar, onde você pode trazer uma coisa mais divertida, né? Onde você pode brincar com formatos. Então eu acho bacana e acaba seguindo o mesmo princípio. Vocês estão vendo que esse leão aqui, ele é um formato de leão, mas ele é retangular, né? Então ele está acompanhando o berço, como vocês podem ver aqui na imagem, ele está na frente do berço, então ele é coerente com o tamanho do berço. E aqui a gente tem uma folha, ela vai ficar ali meio num arredondado, então ela vai bem também no espaço, por exemplo, onde iria uma poltrona, né, para colocar o tapete de baixo. Agora, deixa eu falar para vocês, a gente já falou dos formatos, eu quero falar para vocês sobre os materiais que eu indico para tapete de quarto de bebê, e eu não vou só falar, como eu vou mostrar, porque os dois tipos eu tenho aqui na minha casa, tá? Então fiquem aí, que eu vou tirar o celular do tripé e vou lá mostrar, tá? São dois tipos que eu gosto, tá? Eu gosto do tapete de algodão e eu gosto do tapete de nylon. Eu gosto de indicar esses dois tapetes de acordo com o ambiente que você já tem ou de acordo com o tamanho do tapete. Como assim, Júlia? Vamos lá. Gente, o algodão, ele é um fio natural, né? Ele é uma trama natural. O algodão, ele vem da natureza. Então, quem me acompanha aqui já sabe que quando a gente vai montar um quarto de bebê que é frio, o que significa ser frio? É com piso de porcelanato, os móveis são brancos, não tem móveis de madeira, é aquela coisa meio parecendo loja. Nesses casos, eu gosto muito de usar o tapete de algodão, porque como ele é um material natural, ele é uma trama, ele acaba deixando aquele ambiente mais aconchegante, né? Um ambiente mais aquecido, que a gente chama. Aquecido, nesse caso, não tem nada a ver com temperatura, tá? Tem a ver com o visual que aquele ambiente transmite. Então, nesses casos, onde há necessidade desse uso de trama natural, eu indico o algodão. Vantagens do algodão, vamos lá, para não esquecer nada aqui, ó. Ideal para quem vai usar tapetes pequenos no quarto do bebê. Por quê? Porque o algodão suja mais. Ele é mais difícil de limpar, só que ele tem uma vantagem. Quando você tem um tapete pequeno de algodão, você consegue lavar em casa. Você consegue muitas vezes lavar até na máquina de lavar roupa. Então você precisa sim lavar ele mais vezes, mas em contrapartida, dependendo do tamanho do tapete, você consegue fazer isso sozinha em casa, tá? O tapete de nylon, qual é a vantagem dele? Ele suja menos, porque ele é um material de poliéster, né? Então ele suja menos, ele não absorve tanto a sujeira. Porém, quando você for lavar, quando você for higienizar, o ideal é que você mande fazer isso fora,
tá? Que você não faça isso sozinha e não vai ter como colocar na máquina, por exemplo, tá? Então você tem que estar ciente que os dois têm os bônus e os ônus. Quanto à alergia, tá? Se você e o seu marido são alérgicos, vocês sabem que alergia, rinite, essas coisas passam muito hereditariamente, tá? Então existe uma chance do seu filho também ser alérgico. Nesse caso eu indico o tapete de nylon, tá? Por quê? Porque ele é hipoalergênico, ou seja, ele não solta aquele pozinho, aquele negócio que o algodão acaba muitas vezes soltando, além do nylon ser mais fácil para você, por exemplo, aspirar, né, e deixar sempre limpo. E o tapete de crochê redondo, fica legal usar. Sim, o crochê entra no algodão, tá, gente? Porque o que eu quero dizer que é o fio, né? O fio é de algodão. Mas pode ser de tear, como é esse caso aqui, pode ser de crochê. Fica legal, tá? Só tem que tomar cuidado com um detalhe. Fica aqui que eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente na live. Tá, agora eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho aqui tapete de algodão e tenho o tapete de nylon. Eu vou pegar o celular aqui e vou até lá pra vocês verem meus tapetes, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui pelo tapete de algodão para vocês verem exatamente como ele é. Eu vou virar a câmera, tá? Ó, gente, esse aqui é meu tapete de algodão, vocês estão vendo aqui, ó. Ele é feito em tear, então assim, ele tem essa cor meio mescladinha, né? Então, como eu falei, ele é uma trama natural, só que suja, tá? Se cair um copo de café aqui, se cair um copo de Nescau aqui, esse fio cru aqui, ele vai absorver tudo e vai ser uma nhaca para poder tirar. Eu não vou conseguir lavar isso aqui facilmente, passar um pano para tirar, tá? Esse meu aqui, ele é bem grandão, eu não consigo lavar ele em casa, tá? Eu não vou conseguir lavar ele em casa. Pera aí, deixa eu tirar essa foto aqui, ó. Pronto, ó. Eu não consigo lavar ele em casa, tá? Eu vou ter que mandar na lavanderia quando eu quiser lavar. Mas eu comprei ciente disso, eu tô sabendo disso. Mandar lavar na lavanderia também não é tão caro, tá? Dá pra arcar com esse ônus aí. Se vocês estão vendo que meu piso aqui é de porcelanato imitando cimento, a minha casa é bem cinza, com preto e tal. Então, o que eu achei? Que uma trama natural iria cair perfeitamente aqui para trazer um aconchego aqui para o meu ambiente, tá? Você vai colocar aí um tapete na sua casa. Ah, eu vou botar aquele tapetinho assim, ó, na frente da cômoda. 1 por 70. De algodão é a melhor coisa, porque você consegue pegar aquele tapete, cada 15, 20 dias joga na máquina, lava na máquina, seca e bota de novo no ambiente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês que eu tenho um tapete aqui de nylon. Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui é a brinquedoteca dos meus filhos, ó. Esse aqui, gente, é um tapete de nylon. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Tá vendo? O tapete de nylon, ele é assim, ó. Desse lado aqui, ele é antiderrapante. Esse tapete aqui, ele é da Moriá Tapetes, tá? Ele é antiderrapante, ele tem essa bordinha dobrada. E ele é um tapete que, vamos supor que eu derrame um café aqui, como ele não é algodão, ele é poliéster, ele não absorve tanto líquido tão rápido. Então, eu conseguiria até passar um pano e limpar. Então, esse tapete aqui, vocês estão vendo que ele não tá sujo, tá? Ele tá normal. E ele tem uns 2 anos que tá aqui e eu nunca mandei lavar ele fora, tá? A gente só mantém aspirando, passando um paninho úmido e tal. E vocês estão vendo que ele tá ok. E eu tenho 2 filhos pequenos, tá? Então, assim, ó, ele é um tapete bom pra quem vai pegar um tapete grandão. Porque aí você precisa mandar lavar menos vezes. Só que esse daí, você quando for mandar lavar, você tem que mandar lavar fora. Você não vai conseguir lavar na sua máquina de lavar roupa. Deu pra entender? Me digam se ficaram com dúvida ou se deu pra entender. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu virar a câmera de novo. Peraí. Pronto. Vocês conseguiram entender, gente? Quanto maior o tapete, tá? Mais eu indico o tapete de nylon. Eu tenho um tapetão de algodão na minha sala grandão, mas eu tô ciente que a manutenção dele não é tão fácil como de um tapete de nylon. Porém, o tapete de algodão traz muito mais aconchego, traz aquela coisa de casa para o ambiente, tá? Então, se você tem piso de porcelanato, você tem móveis brancos, você tem tudo cinza, tá tudo meio assim, é bacana trazer um tapete de algodão para dar uma aquecida nesse ambiente. O tapete de algodão também, ele não é caro, tá? Ele é um tapete que tem um custo bem interessante. Se for um tapetinho pequeno, assim, você consegue achar aí por R$200, até menos, às vezes.
E já o tapete de nylon, ele é mais caro, porém também a durabilidade dele é gigantesca, né? A durabilidade dele, assim, ele nunca vai se acabar, né? Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. O tapete de nylon tem mais uma coisa que difere do algodão, que é que você consegue fazer as estampas, né? Se você comprar aí de um fabricante que tem esse serviço, você consegue escolher a estampa e também o formato. Você consegue fazer formatos irregulares. E o tapete de algodão você não vai conseguir fazer isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui a próxima imagem com vocês. Agora eu vou falar rapidinho para vocês o que não comprar, tá? Já falei mais ou menos sobre o que comprar, agora eu quero falar para vocês o que não comprar. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, não comprar tapete de fio alto, tá? Esses tapetes, sabe? Esses meio que tem um pelinho que brilha, assim, que você vê aí nas lojas. Por que não comprar? Primeiro, porque ele é extremamente anti-higiênico, gente. Imagina o tanto de poeira e de sujeira que para no meio desses pelos. E você imagina que o seu bebê vai estar dormindo nesse quarto e mais, daqui a pouco o seu bebê vai estar engatinhando em cima desse tapete. E é impossível manter um tapete desse higienizado. Então, sinceramente, eu jamais colocaria um tapete desse em nenhum lugar da minha casa, mas principalmente no quarto do meu filho. Segundo ponto é que, gente, falando no lado estético, esse é um tapete que já está ultrapassado, que não se usa mais. Vocês estão vendo que ele é de um poliéster que tem um brilho, então ele não ajuda em nada nessa questão de aquecer o ambiente, da trama natural, que eu falei, ele é totalmente o oposto, tá? Ele brilha e ele escreve na testa, sou sintético, sou de poliéster, né? E isso não é uma coisa elegante quando se fala aí em decoração de casa. Deixa eu trocar a imagem aqui. Outra coisa que você deve evitar é o tapete com relevos. Por isso eu falei para a moça do crochê ali esperar que eu ia falar sobre isso. Às vezes, dependendo como é o tapete de crochê, tem uns tapetes de crochê que tem uns vazados assim no meio, sabe? Uns buracos, o pessoal faz os... Enfim, é um artesanato, às vezes, tipo imitando um rendado, tá? É algo que eu não indico fazer. Também tem alguns tapetes de crochê que tem essas bolotas aí, esses pompons na ponta, tá? Esse aqui é um tapete de algodão também com as bolotas. Esse aqui é um tapete que tem essa cabeça ali em alto relevo. Por que eu não indico isso aqui? Eu acho extremamente perigoso de você tropeçar nisso daqui com o bebê no colo, tá? Imagina de noite, a gente já tropeça sem ter tapete, porque a gente já tá sem dormir faz dias, a gente já tá meio doida das ideias. E ainda você coloca um tapete desse aqui, então acho muito perigoso. Assim como também acho perigoso você colocar um tapete leve que não tenha o antiderrapante embaixo, né? Para quem acompanhou, eu acabei de mostrar o meu tapete aqui da Brinquedoteca, ele tem antiderrapante, né? Então assim, se você comprou um tapete que não tem o antiderrapante, é interessante você bolar alguma coisa aí, colocar umas faixas de EVA por baixo, ou colocar alguma coisa de borracha por baixo. Dá pra fazer uma gambiarra aí, se você já tem o tapete e não se atentou a isso. Porque é muito perigoso de tropeçar ou até mesmo de escorregar. E imagina o acidente se você tá com o bebê no colo, ou até mesmo você sozinha, né? Principalmente aí depois de uma cirurgia, alguma coisa assim. Então eu realmente acho isso bem perigoso. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais imagem aqui pra colocar. E por fim, né, reforçando o que eu já havia falado antes, gente, evitem tapetes desproporcionais, tá? Vocês estão vendo esse tapete aqui, ó? Tá vendo que ele tá nada a ver ali, ele tá desalinhado com a cômoda, né? Ele começou no meio da cômoda e terminou depois do final da cômoda, então ficou um negócio desencontrado, então isso aqui não tá legal, tá? O tapete não estaria errado se ele estivesse alinhado na frente da cômoda. E aqui, o mesmo caso que eu mostrei antes, o tapete está pequeno para um móvel, então fica um negócio estranho, fica um negócio pitoco, né? Da mesma forma que você não vai comprar para sua sala um tapete que é menor do que o seu sofá, você também não pode comprar para o quarto do bebê um tapete menor do que aquele móvel que está acompanhando aquele tapete. Então, gente,
basicamente é isso. A live hoje foi bem rapidinha, porque eu também procuro ser sempre bem objetiva. Eu quero saber se alguém de vocês aí tem alguma dúvida. E para as meninas que entraram agora, eu quero reforçar que a gente falou aqui na live sobre os tipos de tapete. Eu vou voltar aqui nos materiais, porque eu acho que é uma das coisas que vocês mais têm dúvida, né? A gente falou aqui antes que tem o tapete de algodão e tem o tapete de nylon. São os dois tipos de tapete que eu indico para quarto de bebê. A vantagem do algodão é que, dependendo do tamanho do tapete, você consegue lavar em casa, então a manutenção dele acaba sendo um pouco mais fácil. E a vantagem do nylon é que ele não suja tanto, ele demora mais para ter essa necessidade de você lavá-lo. Porém, quando você for lavar, você não vai conseguir fazer isso na sua máquina, não vai conseguir fazer em casa, tá? Você provavelmente vai acabar tendo que mandar numa lavanderia. Mas também não é um serviço tão caro de ser feito, tá? Eu mostrei aqui que eu tenho um tapete de nylon na brinquedoteca dos meus filhos. Tem 2 anos e eu ainda não mandei lavar, tá? A gente só consegue manter com aspirador e passando um paninho úmido, um paninho com vinagre por cima, né? E já o tapete, se fosse de algodão, com certeza eu já teria que ter lavado N vezes, porque entra com sapato, derrama alguma coisa de comida, alguma coisa assim, já fica impregnado no tapete, né? Já fica aquela manchinha. Você não consegue fazer aquela manutenção tão fácil do dia a dia como é o tapete de nylon, tá? Porém, o tapete de algodão também traz muito mais essa sensação de lar, essa coisa de aconchego, essa coisa de casa. E o tapete de nylon, ele é uma coisa mais fria, né? Ele é um material sintético, né? Então, ele não traz essa coisa gostosa de casa, assim. Então, tudo vai depender também de como é o seu ambiente. Vai ter ambiente que vai implorar, suplicar por um tapete de algodão, e vai ter ambiente onde o tapete de nylon vai se encaixar super bem, sem problema nenhum. E eu explico muito mais sobre isso, sobre essa história de aquecer, de combinar, que material que vai em cada blá 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 blá, tudo isso aí em detalhes, esmiuçadinho para vocês. Eu explico na aula sobre tapetes do meu curso, tá? Esse curso vai lançar dentro de poucos dias, poucos mesmo, tá? Então, quem tiver interesse em saber tudo aí bem mastigadinho, clica no link que tá na minha bio e faz a inscrição para a lista de espera, porque quem tiver na lista de espera vão ser os primeiros a receber a mensagem quando eu lançar o curso e também vão receber aí ofertas antes das outras pessoas, tá? Então, nesse curso, no curso Enxoval Sem Neura, o primeiro módulo é inteiramente sobre quarto de bebê. Então, se vocês estão aqui na live de tapetes, eu imagino que vocês estejam montando aí o quarto do bebê ou pensando em montar. Então, lá tem aula sobre tudo que vocês imaginarem, montando o quarto do bebê do zero até ele ficar prontinho. Tudo bem esmiuçadinho para vocês, com imagens, todas as aulas com vídeo, com imagem, para vocês conseguirem captarem, né? Entenderem exatamente isso que eu tô explicando, tá bom? Então, clica lá no link da bio e faça a inscrição para a lista de espera do curso, tá bom? Alguma dúvida, meninas? Última chamada para perguntas. Deu para entender? Me digam se vocês conseguiram captar a minha mensagem. Acredito que sim, porque foram poucas perguntas. Então, acho que é porque vocês estavam entendendo o conteúdo. Então tá, gente, eu vou finalizar por aqui, tá? Essa live vai ficar salva. Então, quem não viu desde o início, vai lá e dá uma olhadinha, porque eu expliquei de forma rápida, objetiva e bem prática sobre os tipos de tapete para bebê, formato, tamanho que você pode usar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, segunda que vem, 18h30. Até mais!